O Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho. Parte 5, capítulo 4. Lógica de Epicuro. Parágrafo 10. A fumaça e o fogo. A divisão entre Sócrates e Protágoras sobrevive intacta. O conceptus e o imago, lembra-se. Para o primeiro, o que vale é o autoconhecimento. Para o segundo, é o discurso, a exposição, a beleza e a pompa. É evidente que o segundo ainda é dominante. Mas até quando? François Rouet. As práticas psicológicas que mencionei no parágrafo anterior, infinitamente invariadas na sua linguagem e nos pretextos, ora científicos, ora místicos, a que apelam para justificar-se, têm uma coisa em comum. São todas elas, gente, forma e variantes de uma mesma técnica, a hipnose. No homem hipnotizado, a maioria das funções psíquicas continua operando normalmente. Ele fala, raciocina, recorda e sente como se estivesse desperto. Apenas uma função é suspensa, o juízo reflexivo, que, retornando sobre os conteúdos da representação, os julga como efetivos ou possíveis, verdadeiros ou falsos, verossímeis ou inverossímeis, prováveis ou improváveis. Dito de outro modo, o hipnotizado sabe distinguir entre imagens, mas não sabe julgar o valor cognitivo das imagens, tá certo? Tendo diante da retina a figura de uma vaca, sabe distingui-la de um porco, mas não sabe distinguir se viu uma vaca ou imaginou uma vaca. Quando ouve do hipnotizador a ordem, tome um copo d'água, compreende o sentido da ordem, mas a interpreta como se fosse um desejo brotado de dentro. Quanto mais profundo o transe hipnótico, mais e mais dificultoso se torna o juízo do valor cognitivo, até que se chegue à completa despersonalização. Aí a mera sugestão verbal de um cigarro aceso bastará para produzir queimaduras reais na mão do hipnotizado. As células da pele, meu filho, reagem à estimulação verbal como reagiriam ao calor de uma brasa. O tetrafármaco é, fora de qualquer dúvida, um método hipnótico, no qual o praticante, por meio de exercícios, deprime progressivamente seu sentimento do tempo, aprende a confiar mais na visualização imaginária do que no sentido reflexivo, toma sistematicamente a mera possibilidade como a realidade efetiva e, enfim, está pronto para acreditar em todas as absurdidades da física de Epicuro, tão logo possa enxergá-las nas telas da fantasia, reprimindo a exigência de confrontá-las umas com as outras para formar uma concepção global coerente, hierarquizada, como aquela que nos orienta na vida de vigília. É assim que se explica que as concepções físicas de Epicuro, tão manifestamente insustentáveis, tenham podido ser aceitas por uma multidão de crédulos discípulos. É assim também que podemos compreender como estes discípulos não se deram conta de que o epicurismo, em última análise, nada lhes oferecia, senão uma apologia da morte. Pois desviados para os meandros sem fim da fantasia imaginativa, eles nunca chegavam à última análise. Bem, gente, mas Epicuro não se limitou a praticar e ensinar a disciplina da ilusão. Ele desenvolveu mesmo
todo um sistema lógico para sustentá-la. A lógica dos sinais ou a lógica das aparências, que Epicuro opõe à lógica dos conceitos, que ele conhecia através de Aristóteles, sistematiza o raciocínio do tipo onde há fumaça, há fogo, fazendo deles o supremo critério do conhecimento. Tais raciocínios, que a lógica tradicional e moderna chama de abdutivos, são abundantemente, usados na vida diária. Mas qualquer principiante de filosofia sabe que o valor deles é apenas retórico e persuasivo, tá certo? Servem para experimentar e comunicar ideias, não para prová-las O fato mesmo de que Epicuro tenha se servido deles para sustentar as teorias de sua física alucinada é um sinal de que são boni a tout faire, com a ajuda da qual se pode provar literalmente qualquer coisa, porra. Por exemplo, que o ano de 1991 durou somente um mês, né? Ou que os buracos de um queijo suíço pesam 3 quilos, porra. Maluquice. Nas mãos de um técnico habilidoso, a lógica dos sinais pode muito bem dar foros de pura veracidade metafísica às impressões de um sujeito hipnotizado, demonstrando que, se aparecer uma queimadura na mão, certamente esta foi tocada por uma brasa de cigarro, pois se a fumaça prova a presença do fogo, quanto mais não provaria uma queimadura viva, Mas não é preciso muito esforço para provar que a lógica de Epicuro não se destina à busca da verdade, e sim somente à produção de consolações fictícias. Pois quem o declara é o próprio Epicuro. Ele disse assim, para fugir do saber, quando ele recomendava um discípulo, levante as velas o mais rápido possível. Bem, fiel a este princípio, ele afirmava que a veracidade das explicações é indiferente. O que importa é o seu efeito calmante, Mais precisamente, qualquer explicação é boa, contanto que, afastando a hipótese de uma causa divina, aplaque o temor ou a esperança de uma vida futura. Podemos, inclusive, aceitar simultaneamente várias explicações contraditórias, se isso, de algum modo, nos tranquiliza, reduzindo os mistérios do universo à proporção de nossa experiência mais banal. O embotamento proposital da inteligência, a redução banalizante da totalidade do real à escala de sensações imediatas, como comichões ou borborinhos, eis a essência de uma lógica a qual não falta, em compensação de seu acanhado poder investigativo, uma acentuada virtude saporífera. Gente, Peçanha fez muitos louvores à lógica de Epicuro, mas não esclareceu que ela é apenas uma retórica. Não explicou as diferenças entre lógica e retórica, nem muito menos declarou a premissa oculta de todo o seu discurso. A premissa segundo a qual o importante é persuadir e não provar. Um silogismo com premissa oculta chama-se, em retórica, um entimema. A destreza com que Peçanha manejou esses e outros etimemas na sua conferência do MASP mostrou que, ardoroso discípulo de Epicuro, ele não deixava de ser também aplicado como aluno de Pérelman. Mas ele também não disse que Pérelman, se vivo ali, presente, estivesse, pensaria de tudo isso. Eu também não sei, porra. Mas eu sei que Pérelman, no seu clássico Tratado da Argumentação, só cita Epicuro uma única vez, e como autor de um raciocínio do tipo autofágico. Assim, denomina-se em retórica um argumento desastroso, canhestro, que se volta contra a pessoa mesma de seu autor, como, por exemplo, no caso de um judeu que defendesse o nazismo, porra.
No trecho citado, o homem do jardim sustenta a tese segundo a qual os pais devem deixar os filhos ao abandono, cacete. Perelman reproduz em seguida o argumento que a isto opôs o filósofo estoico Epicteto. Ele disse, entre aspas aí, se teu pai e tua mãe soubesse que virias a dizer estas coisas, certamente haveriam te abandonado, fecha aspas, hein? Agora, se Perelman soubesse que fins acabariam servindo os seus ensinamentos, teria se recusado a ensinar a retórica a José Américo Mota Peçanha, hein? Parágrafo 11. O convite ao sono. Bem, pessoal, é verdade que as técnicas modernas de manipulação da psique põem a tetrafármaco no chinelo, hein? Peçanha não deixou de aludir a uma delas, ao dizer que alguns psicoterapeutas de hoje não veem mais nada a fazer pelo homem sofredor do que induzi-lo a representar seus sofrimentos em imagens. E em seguida, melhorando as imagens, aliviar o sofrimento. Dito de outro modo, eles descobriram que o wishful thinking funciona, que em última instância Epicuro tinha razão. Mas que técnica é essa, porra? Peçanha não deu nome, mas é programação neurolinguística, PNL, popularizada em anos recentes por livros como o de Anthony Robbins, New Limited Power, e no Brasil, os de Lael Ribeiro, hein? Ela tem semelhanças e diferenças com o tetrafármaco, mas se pode servir a peçanha como uma confirmação de teses epicúreas, foi certamente com base num argumento subjacente que, exposto com todas as letras, rezaria assim: num mundo caótico e sem sentido, onde o único destino que nos aguarda é a completa extinção do eterno esquecimento, não resta mais nada a fazer senão tentar imaginar as coisas melhores do que são. Ora, a eficácia da PNL confirma Epicuro. Se explicitado esse argumento, não faria outra coisa senão desmoralizar, de um só golpe, Epicuro e a PNL. Pois, se a PNL confirma Epicuro e Epicuro antecipa a PNL, há entre eles o nexo da premissa à conclusão, da teoria à sua prática. O epicurismo, gente, surge como raiz teórica da PNL, e a PNL como fruto materializado do epicurismo, tá certo? Ora, meu filho, já vimos, porém, o quanto vale o epicurismo como fundamento teórico do que quer que seja, porra. Se a PNL pode, na esfera prática, mostrar o epicurismo sobre uma face melhor, é o que veremos, hein? A PNL surgiu da prática clínica de um dos grandes psicoterapeutas dos séculos, Milton Erickson. Paralítico, Erickson desenvolveu, talvez em compensação, uma acuidade sensitiva fora do normal, gente, que lhe permitia captar nas pessoas em torno sutilíssimas mudanças no tom de voz, da temperatura corporal, do tono muscular, da direção do olhar. Dá para entender? Interpretando estes sinais espontâneos, ele conseguia comunicar-se com seus pacientes numa faixa que ia muito além do conteúdo verbal explícito. E com isto, ora, ele obtinha resultados espetaculares em doentes que haviam sido desenganados por outros psicoterapeutas, particularmente em tipos esquizoides com uma comunicação verbal deficiente. Erickson era um clínico, um tipo prático, nunca escreveu uma porra de um livro, nem se preocupou em sistematizar suas descobertas. Esse trabalho foi feito por dois pesquisadores, Richard Bandler e John Grinder, que estavam investigando a psicologia da comunicação quando toparam com o fenômeno Erickson. Bastava observá-lo, gente, em ação, para notar que a comunicação verbal, longe de constituir um todo autônomo, se apoiava numa rede complexa de sinais não verbais,
sem cujo auxílio a fala se mostrava impotente para atingir o íntimo das pessoas. Só que na vida diária, esses sinais profundamente arraigados nos hábitos e convenções da comunicação humana ficavam subentendidos e acabavam por se tornar, na prática, inteiramente automatizados e inconscientes. Eles estavam lá sempre, ajudando, atrapalhando a conversa, mas ninguém reparava na sua presença. Erickson percebeu que o fracasso ou sucesso da comunicação pessoal dependia deles. Veja bem, utilizando-os, conseguiu romper a barreira da incomunicabilidade, abrindo a psicoterapia às mais belas esperanças de cura para os casos tidos como insolúveis. Bandler e Grinder gravaram centenas de sessões psicoterapeutas de Erickson, bem como de outros dois magos de clínica psicológica, Gregory Bateson e Virginia Satir. Com o auxílio de um computador, codificaram todos os sinais, sistematizaram a técnica da comunicação não verbal e, batizando-a de PNL, em inglês, NLP, transformaram-na em um produto comercializável, gente. Mas não se restringiram a um público de psicoterapeutas, não. E desbravaram novos mercados. Venderam a técnica para executivos que tensionavam persuadir seus chefes a lhes dar aumentos imerecidos, cacete. Dá para imaginar a loucura? Meu filho, vendedores ansiosos de se livrar de estoque encalhado, advogado desejoso de persuadir juízes a assinar sentenças injustas, político decidido a iludir seus eleitores, gente. Até maridos interessados em enganar suas mulheres, Bandler e Grinder ganharam rios de dinheiro explorando as descobertas de Erickson, transformada num receituário maquiavelismo. Isso aí é maquiavelismo psicológico para o uso popular. Mas Erickson, a essa altura, já tinha falecido. Não pôde enviar do intermundo qualquer sinal verbal ou não verbal de uma justa indignação. Nos Estados Unidos, a coisa virou uma paixão nacional, gente. Uma revista norte-americana chamou o PNL de a nova mania psicológica pop. Milhares de centros de treinamento espalharam-se de costa a costa. E em breve a técnica de induzir subliminarmente por sinais não verbais tornou-se em muitas empresas, clubes, associações políticas, igrejas e lares um meio de comunicação de uso corrente. O programador neurolinguístico não perde tempo com argumentações, Ele age direto no subconsciente do freguês, cacete, por intermédio de mensagens quase imperceptíveis, introduzindo elas sutilmente no curso de uma conversa qualquer. A vítima, acreditando expressar seus sentimentos espontâneos, vai sendo levada a sentir que o programador deseja que ela sinta, a fazer o que ele deseja que faça, tal e qual o burro da cenoura, inteiramente persuadida de exercer livremente o seu clinamento. Ora, não vá pensar o leitor que está diante de mais uma poção mágica, de mais um charlatanismo inócuo, A PNL funciona, Centenas de teses feitas em universidades norte-americanas com o mais rigoroso controle científico mostraram isso, gente. Os padrões, meu filho, de comunicação não verbal que ela utiliza são reais. E o uso que faz deles é perfeitamente eficaz. Mas o problema é justamente esse. Como já em 1983 denunciava a revista Science Digest, posta no mercado, a técnica da PNL ameaça tornar-se uma temível ferramenta de manipulação pessoal e, nas mãos erradas, um perigoso instrumento de controle social. Ora, mãos erradas? Nos Estados Unidos, meu filho? Segundo informava mesmo a revista, a PNL já estava àquela altura sendo usada em toda parte, para levar pessoas a vender seus bens a preço vil.
para persuadir juízes a absolver culpados e condenar inocentes, para fazer eleitores votarem contra seus próprios interesses, para levar investidores a queimar seus capitais em negócios ostensivamente inviáveis, cacete! Porra! O uso habilidoso dos sinais não verbais permite abrir hiatos na atenção consciente, mudar imperceptivelmente o curso do raciocínio, levar uma pessoa a fazer o que acha errado, a comprar o que não quer, a provar o que lhes repugna. Passado algumas horas, a vítima pode se dar conta da insensatez, mas aí já é tarde, né? Uma palavra, uma assinatura podem ter determinado consequências irreversíveis. Bem, pessoal, isso desmente a consoladora lenda de que nenhuma hipnose ou manipulação subliminar pode induzir um homem a fazer o que é contra suas convicções. Lenda que, se de um lado favorece muito a ação do outro... peraí, pessoal. Lenda que, se de um lado favorece muito a ação do hipnotizador, levando a vítima a não se precaver contra um risco que supõe inexistir, de outro lado, omite o detalhe de que, precisamente, toda influência subliminar consiste em abolir o domínio da vontade, cortando os laços entre a psique individual e os seus quadros de referência moral, sem apoio nos quais não pode o ego tomar decisão, julgar, decidir, querer ou desquerer, porra. Neutralizada a capacidade judicativa e decisória, um homem está à mercê do que lhe seguiram. Qualquer coisa que lhe surgiram, a ponto de justificar a posteriori a decisão imposta, assumindo-a como sua, para restabelecer a ilusória integridade da sua autoimagem. E com isto assume a culpa pelo mal que lhe fizeram. O uso disseminado dessas técnicas arrisca minar todo o campo da convivência humana, legitimando a manipulação subliminar como uma forma normal e corrente de cada homem lidar com seu próximo, e subvertendo com isso todos os padrões de sinceridade, honestidade e solidariedade, gente. Universalizado esse costume, a sociedade inteira, meu filho, estará à mercê de uma horda de manipuladores psicológicos, ansiosos de unlimited power e armados de um temível e terrível arsenal de meios para defraudar e colocar a seu serviço os outros homens. E aí, conforme esses neomaquiavéis aí se unam para dominar o restante da população ou entrem em competição feroz uns com os outros, nossa, teremos a mais perfeita e indestrutível das tiranias, ou a anarquia generalizada, a patifaria universal. Assinalando o perigo, a revista Science Digest noticiava, junto com a moda da PNL, uma onda de protestos e advertências que brotavam contra ela da imprensa, dos meios acadêmicos, dos educadores, dos profissionais de saúde. Isto foi 10 anos atrás, Mas foi nos Estados Unidos, Os norte-americanos, malgrado um certo embotamento mais recente de que tratarei nos capítulos finais desse livro, pessoal, sabe se precaver-se, em geral, contra qualquer coisa que lhes pareça suprimir liberdades duramente conquistadas. Mas agora, no Brasil, a PNL vem abrindo caminho desde então, com a maior desenvoltura e cercada de aplausos, porra, sem que ninguém levante contra ela a menor suspeita. Sem que ninguém sequer surgir na possibilidade de haver nela alguma coisa de errado. Os brasileiros, pessoal, estão absorvendo a PNL com um deslumbramento bizonho de um garoto que se sente muito lisonjeado, ao ser admitido pela primeira vez numa roda de cocainômanos. Puta que eu pariu, ninguém escapa aos encantos da nova técnica, gente. Aqueles que se têm na conta de místicos
e enxergam nela uma via de acesso aos mistérios supremos. Os que se gabam de sólido materialismo, pão, pão, queijo, queijo, veem-na como um instrumento de poder e ascensão social. Agora, os neuróticos pedem-lhe um meio rápido de obter alívio, e os psicoterapeutas uma receita rápida para operar as curas espetaculares, caceta. Todos confiam que ali só tem a ganhar. E quando não ganham, não faz mal, hein? A PNL tem os meios de tomar o prejuízo uma experiência gratificante, hein? Ai, ai, se alguém percebe vagamente que está sendo manipulado pelas costas, tanto melhor, hein? Isto confirma a eficácia da nova técnica, dá mais brilho aos seus fascínios e incita a vítima a prosseguir na experiência, seja pela atração do abismo, seja pela ambição de conquistar, por sua vez, o poder de manipular os outros. Veja bem, pessoal, mesmo aqueles que antipatizam com a proposta não dão sinal de perceber nela qualquer perigo. Quando não é recebida como uma mensagem salvadora, ela é ignorada como um charlatanismo inócuo. Assim, protegida pela sonsice dos crentes e pela indiferença blasé dos descrentes, a PNL vai entrando, vai ganhando força, vai invadindo todos os setores da atividade pública e privada e inoculando ali em doses crescentes o vírus da manipulação subliminar. Primeiro vai a cabecinha, quando você menos está preparado já entrou tudo, viu, pessoal? Pois é, a incapacidade de um povo para perceber os perigos que o ameaçam é um dos sinais mais fortes da depressão autodestrutiva que prenuncia as grandes derrotas sociais. A apatia, a indiferença ante o próprio destino, a concentração das atenções em assuntos secundários, acompanhada de total negligência ante os temas essenciais e urgentes, assinalam o torpor da vítima que, antevendo um golpe mais forte do que poderá suportar, se prepara mediante um reflexo anestésico para se entregar inerme à semi-desmaiada mãos do carrasco. Como o carneiro que oferece o pescoço à lâmina. Mas quando o torpor não invade somente a alma do povo, quando toma também as mentes dos intelectuais e a voz dos melhores, ora, já não se ergue senão para fazer coro a cantinela hipnótica. Então se apaga a última esperança de um redespertar da consciência, gente. Aquele a quem os deuses querem destruir, eles primeiro enlouquecem. Quando num curso de ética, nominalmente votado a objetivos da salvação nacional, intelectuais eminentes oferecem o tetrafármaco e a PNL como soluções miraculosas, em vez de condená-los como antiéticos e advertir contra o seu uso, então é que a consciência pública já transpôs a primeira fase do sono, a do mero adormecimento, para cair de cheio na esfera do sonho, de onde só sairá para mergulhar na terceira fase, o sono profundo, gente, sem sonhos, no completo esquecimento. Parágrafo 12. A servidão voluntária. Bem, pessoal, eu não estou exagerando o perigo, hein? Um filósofo deveria ser o primeiro a advertir contra ele, em vez de cair na rede da sua sedução e atrair o povo para mergulhar nela também, porra. A advertência, é verdade, arriscaria cair em outros ouvidos moucos, As técnicas de manipulação psíquica progrediram tanto nas últimas décadas, pessoal, em alcance, precisão e eficiência, que ultrapassaram tudo quanto o homem comum pode aceitar como verossímil. E não aceita mesmo,
quase todo mundo opõe uma obstinada má vontade a ouvir o que alguém possa ter a lhe dizer a esse respeito. Como, de outro lado, os governos, serviços secretos, seitas pseudomísticas e empresas multinacionais investem quantias cada vez maiores nas pesquisas desse assunto, o resultado é que o domínio dos meios de escravizar a mente do povo cresce na razão inversa dos meios que ele possa ter para defender-se. E aí já não se sabe quem é mais culpado, o sedutor que escraviza ou o seduzido que se entrega, hein? Com deleites de masoquismo, numa servidão voluntária. Um exemplo significativo, pessoal, foi que após o sucesso mundial do romance Admirável Mundo Novo, de 1932, do Aldous Huxley, não conseguisse mais que uma minguada audiência para o seu livro Regresso ao Admirado Mundo Novo, nos anos 70. A primeira dessas obras era uma ficção científica, que previa o advento de uma ordem social robotizada, onde os homens seriam reduzidos à escravidão por meio de técnicas hipnóticas. A segunda não era ficção, mas uma reportagem. Informava com provas cabais que as técnicas anunciadas no livro anterior já estava pronta, em vias de aplicação para fins políticos. Que, em resumo, a humanidade já estava com o pé dentro do admirável mundo novo. Porque o público, tão sensível às predições sinistras da ficção, cai na torpe indiferença ante o aviso de que a ficção virou realidade. Bem, uma resposta possível é que esse aviso, mesmo ele, já é estupefaciente. Diante de certas notícias, é mais fácil ser tomado de pânico do que raciocinar. E o pânico vira logo estupor, insensibilidade catatônica, que protege contra os novos abalos. A indiferença afetada é uma reação de autodefesa contra o pânico. E quem fugiria do pânico se já não estivesse em pânico? Veja bem, o segundo motivo é que, ao menos, meu filho, aparentemente há uma contradição intolerável em pedir à consciência que reconheça sua sujeição a um poder inconsciente. Para reconhecer que está dormindo, um homem tem que estar pelo menos meio acordado, concorda? O primado do inconsciente só pode ser afirmado por um homem consciente, E só quem escapou da manipulação sabe que é manipulado. É um dos mais velhos e incômodos paradoxos da mente humana. Podemos sair dele. Veja só, um exemplo. Se tivermos a ajuda das distinções aristotélicas entre potência e ato, substância e acidente, no plano essencial, a consciência é por direito a parte dominante. Na existência de fato, ela tem altos e baixos e só conserva o seu domínio lutando contra a inconsciência. Mas a maioria das pessoas não atina com esta sutileza e só pode escapar do paradoxo pelo expediente desastroso de negar os fatos. Quanto mais tememos um perigo, mais tendemos a fingir diante dele uma indiferença superior. Senta que o leão é manso, meu filho. Não é aqui o lugar de descrever em detalhe as técnicas de manipulação da psique, mas na multidão de exemplos da sua periculosidade eu vou escolher um só, para que o leitor, se ainda tem esse um resíduo de falsa segurança, dela se desfaça no ato e saia em busca da verdadeira segurança, e está no conhecimento do assunto. Veja só, Epicuro que me perdoe este rodeio, que garanto não será inútil. Quando voltarmos ao seu jardim, será com plena consciência do que nele está plantado. Vamos lá. O jornal Estado de São Paulo, num despacho da sua correspondente Marielza Algeli, não lembro como que fala o nome dessa mulher, espremido num canto de página, noticiou algum tempo atrás, as mais estranhas ondas de crimes que já se vira na Itália.
Tratava-se de um novo tipo de assalto, em que os criminosos não usavam arma, branca ou de fogo, não usavam, mas sim a hipnose, uma forma de hipnose instantânea e praticamente irresistível, pessoal. A vítima era assim, um caixa de loja ou de banco. Estava lá a vítima. Caía num torpor nebuloso e ia entregando aos ladrões, uma por uma, todas as cédulas, meticulosamente, sem a menor resistência. 10 minutos depois, ao dar-se conta de que tinha feito, aí já era tarde, né, cacete? A polícia italiana registrou em 6 meses mais de uma centena desses crimes, pessoal. Nota de rodapé. Marielza Algeli. Hipnose é a nova arma usada em roubo na Itália. O Estado de São Paulo, 9 de dezembro de 1990. Alguns parágrafos significativos. Desde maio, os italianos estão lutando contra um tipo insólito de crime que começou em Piemonte, ao norte da península, e já chegou à Sardenha e à Sicília. O roubo por hipnose. Nessa nova modalidade de assalto, a vítima entrega todo o seu dinheiro com um sorriso nos lábios e a mente confusa. Trata-se de uma verdadeira gangue, com cerca de 10 a 20 pessoas em ação, explica o inspetor Paolo Brum, da Central de Polícia de Turim, a cidade mais atingida. Segundo Brum, já foram registrados mais de uma centena de casos. Depoimentos desconcertante foi feito pelo caixa do banco Monte dei Paschi, em Potenza, que jurou não ter entendido como 2 indianos de olhos negros e profundos, fala mansa e muita delicadeza, conseguiram levar $1,8 mil. Eles chegaram pedindo para trocar 2 notas de $50. E quando comecei a trocar o dinheiro, pediram somente cédulas que fossem da série em X. Aquilo me transformou. Fiquei triste porque não achava as notas. E depois não me lembro de mais nada. Eu não sei como. Não conseguia parar de entregar todas as notas de 100 mil, contou o proprietário de um supermercado em Turim. Brum chegou a prender 3 suspeitos paquistaneses com passaportes falsos. No entanto, foi obrigado a liberá-lo por falta de provas. Segundo ele, as 100 denúncias feitas em toda a Itália não passam da ponta de um iceberg, porque muitos casos não são denunciados pelo medo de as vítimas terem de passar por idiotas. Fim da nota de rodapé. Os efeitos espetaculares do hipnoladri, como os batizou a empresa italiana, tornava-se ainda mais inquietantes por 3 peculiaridades. Bem, a primeira, pessoal, as vítimas envergonhadas e confundidas acabavam atribuindo a si mesmas as culpas pelos atos cometidos sob sugestão hipnótica. É o paradoxo que mencionei, assumir a culpa moral inexistente parece menos doloroso do que aceitar a hipótese humilhante de uma descontinuidade da consciência. Reações análogas aparecem em todo tipo de hipnose. Por exemplo, o hipnotizador ordena ao sujeito que, depois de despertar, abre e fecha 3 vezes uma gaveta. Ele obedece. E se ele pergunta por que agiu assim, ele oferece uma justificativa completa e personalizada. Segunda, por essa mesma razão, muitas vítimas deixavam de registrar as queixas, exatamente como mulheres estupradas. Isto levava a polícia italiana a crer que o total de ocorrências registradas, já alarmante, fosse bem menor que o número real de crimes. E a terceira, a prova da autoria era tecnicamente impossível, a não ser em caso de flagrante. Por sua vez, muito improvável, Os tribunais e a polícia, sem experiência para lidar com o caso, estavam atarantados. Imagina, né? Por enquanto, nada se pode fazer para impedir que esses crimes proliferem e se alastrem para outros países,
disseminando a insegurança e a confusão. Nem para impedir que as técnicas dos hipnoladre, uma vez provada e aprovada por quadrilhas de ladrões, sejam depois usadas para fim de dominação política, pessoal. Mas essas armas não foram testadas só em uma dezena de assaltos. Outras organizações muito mais perigosas, talvez, do que quadrilhas de assaltantes, as vêm empregando em escala mundial para reduzir a escravidão psicológica milhões de pessoas, porra! Refiro-me a seitas pseudomísticas do tipo Moon, Rajneesh, Meninos de Deus, bem como as entidades discretas e se não secretas, hein? Que fundam e dirigem. Por mais antipatia que suscitem, essas organizações continuam atuando com o maior desembaraço em todos os países, à sombra totêmica da liberdade religiosa, embora todo mundo saiba que promovem a escravidão. O único país que opôs uma barreira efetiva ao avanço das seitas foi a França, porra. Em maio de 1985, o parlamento francês aprovou uma lei, proposta pelo Partido Socialista, que permite aos familiares das vítimas retirá-las das garras de seus gurus, com a ajuda da polícia, mesmo quando se trate de maiores de idade, e forçá-las a tratamento psiquiátrico. Bem, nos Estados Unidos, entidades privadas empenharam-se em facilitar por todos os meios a libertação das pessoas mentalmente aprisionadas pelas seitas e as encaminham a clínicas especializadas. Em 1988, a costa oeste, a maior concentração de gurus per capita do território americano, vai vendo, já tinha, meu filho, mais de 100 clínicas de terapia para egressos de seitas. Mas qualquer ação oficial é bloqueada pela aporia lógica embutida na quinta emenda da Constituição. O Estado leigo não pode definir o que é religião e o que não é. Logo, só resta aceitar como tal tudo aquilo que como tal se declare. É o vale-tudo, pessoal. Onde a democracia se torna o pretexto da tirania, veremos no fim deste livro o verdadeiro alcance deste fenômeno. De qualquer modo, a opinião pública está consciente do problema. Os debates prosseguem. E mais dia menos dia, talvez se descubra um meio legalmente válido de resolver o caso. Agora, no Brasil, pessoal, o que preciso dizer? O assunto não é nem sequer discutido, porra. Denúncias esparsas, feitas por egressos ou por familiares das vítimas, caem logo no esquecimento. A imprensa só larga a habitual indiferença para explorar quando pode, o lado espetaculoso, o que dá ao caso um ar fantasmagórico, ele mesmo hipnótico, e impede que o público chegue a pensar seriamente no problema. Os médicos e psicólogos dividem-se em duas categorias: os de inclinação misticoide, geralmente são mais ou menos comprometidos com alguma seita ou guru, e os materialistas durões, afetam desprezo pelo assunto na mesma medida em que, confundindo espírito e psique, bruxaria e mística, temem deparar na investigação do caso algum fenômeno inexplicável que abale suas crenças a um tempo simplória e pedante. Agora, quanto aos educadores, bem, vocês conhecem algum? Conhece? Por uma trágica ironia, o Brasil é, segundo me informou um estudioso do assunto, ele não é brasileiro, o segundo recordista mundial em número de seitas. O primeiro é a Índia, pessoal. A civilização ferida que falava V.S. Naipaul, onde a longa e dolorosa decomposição da sociedade tradicional, minada pela infiltração do Ocidente, abre o franco a todas as degenerescências do espírito religioso. Parágrafo 13º. Dos cães de Pavlov ao lava-rápido cerebral.
Gente, o assunto é fértil de mal-entendidos, né? Quando alguém fala da escravidão psicológica que algumas seitas impõem aos seus discípulos, logo vem à boca do intelector as palavras lavagem cerebral. É uma meia-verdade. As técnicas em uso na seita se originaram da lavagem cerebral, mas só tem com ela uma identidade de fins e alcançam por meios diferentes e mais eficazes, né? A expressão lavagem cerebral entrou na linguagem popular a partir dos processos de Moscou, na década de 30, quando comunistas fiéis apareceram confessando os crimes mais inverossímeis que teriam praticado contra o regime. A imprensa ocidental sugeriu que o emprego de algum meio psicológico inusitado seria o responsável por aquelas conversões, que faziam de heróis revolucionários palhaços atônitos a acusar-se de delitos fictícios. Em 1940, o romance de Arthur Koestler, Darkness at Noon, significa o zero e o infinito, hein? Vocês devem achar ele em português. Deu ao público ocidental uma imagem vívida dos processos de tortura psíquica que levavam os prisioneiros soviéticos à perda da identidade. Logo ficou claro para todo mundo que a lavagem cerebral era uma aplicação das teorias do neurofisiologista russo Ivan Pavlov, hein? E nasceu em 1849 e morreu em 1936. E descobriu os reflexos condicionados produzidos pelo jogo estímulo-resposta. A ideia de moldar o comportamento humano pela aplicação planejada de castigos e recompensas era uma extensão das descobertas de Pavlov. E boa parte da reeducação recebida pelos prisioneiros soviéticos consistia simplesmente nisso, porra. Mas a doutrinação teria resultados escassos, se não fosse uma segunda descoberta de Pavlov, a dos efeitos da estimulação incoerente. O que é isso? Bem, ele estudou isso em cachorro, programando-os inicialmente para salivar de fome, e a visão de uma luz vermelha que acendia tão logo lhes era oferecido um bife, Pavlov passou em seguida a lhe mostrar ora o bife, com a luz apagada, ora a luz sem o bife. Aí eles ficaram completamente atordoados. Quebrado as cadeias dos reflexos condicionados, o cérebro entrava em pânico. O mais surpreendente foi o modo pelo qual os cachorros se adaptaram à nova situação. A inibição prolongada dos reflexos adquiridos, escreveu Pavlov, suscita angústia intolerável, da qual o sujeito se livra mediante reações opostas às suas condutas habituais. Um cão se afeiçoará ao funcionário do laboratório que detestava e tentará atacar o dono de quem gostava. Pois bem, a mudança de atitude dos prisioneiros, portanto, não era determinada pelo conteúdo político da doutrinação, mas sim pelo efeito acumulado de estimulações contraditórias, que os levavam ao desespero até que a personalidade literalmente virasse do avesso. A doutrinação apenas fornecia um modelo pronto do novo discurso, que completava a transformação. Eis em que consistia a lavagem cerebral, pessoal. Depois disso, meu filho, os conhecimentos sobre a vulnerabilidade do cérebro humano à influência externa aumentaram muito. Para começar, o psicólogo austríaco Otto Posel descobriu que estímulos visuais fraquíssimos, imperceptíveis à consciência, eram mais facilmente retidos na memória do que estímulos mais fortes. Logo depois, um publicitário, Hal C. Becker, verificou que a coisa funcionava também com estímulos auditivos, viu? Enxertando na música ambiente de um supermercado uma voz debilíssima e imperceptível que repetia assim, sou honesto, não roubarei. Sou honesto, não roubarei. Sou honesto, não roubarei. Becker diminuiu em 37% a frequência de roubos cometidos por fregueses, porra. A técnica baseada na descoberta de Posel recebeu o nome de propaganda subliminar, por atuar abaixo do limiar, em latim limes, da consciência.
Ora, que tal sintetizar Posel e Pavlov? A mutação de personalidade por estimulação contraditória bem poderia ser produzida subliminarmente, sem gritos, doutrinação ostensiva ou violência de espécie alguma. Tudo no macio. A vítima nem se daria conta. Ao passo seguinte nessa direção foi dado pelo psiquiatra inglês William Sargant, ao examinar prisioneiros de campos de concentração chineses libertados após a Guerra da Coreia. Eles tinham sofrido lavagem cerebral clássica e muitos estavam completamente neuróticos. Inicialmente, Sargant os tratou pela psicanálise, com o auxílio da hipnose, para que, recordando-se de traumas enterrados no subconsciente deles, pudesse ter abreações, como Freud chamava a suspensão dos comportamentos neuróticos após a catarse curativa. Com grande surpresa, gente, verificou depois que muitos pacientes devidamente abreagidos e curados lhe haviam contado acontecimentos traumáticos totalmente imaginários. Então a recordação dos fatos em que tanto se empenhava a psicanálise era desnecessária? Ora, era. Sargant descobriu que podia produzir abreação simplesmente sugerindo ao paciente, durante a hipnose, um evento traumático qualquer, mesmo remotamente análogo ao que se havia passado por ele, né? Uma vez desperto, o paciente se recordava dos terríveis sofrimentos sugeridos e, tomando-os como reais, tinha sua catarse e saía curado. Né? Bem, com base nessa descoberta, Sargant fez mais uma, decisiva para o progresso dos meios de dominação psíquica. Um paciente submetido a abreações repetidas desenvolvia uma dependência mórbida do terapeuta. Quanto mais abreações, mais forte o vínculo. Isto explicava muita coisa, gente. Boa parte do fascínio escravizador exercido por seus discípulos, meu filho, pelo dramaturgo armênio Georgi Ivanovich Gurdjieff, por exemplo, se devia tão somente à mágica das abreações repetidas. De fato, Gurdjieff ora esmagava os coitados sob pilhas de exigências constrangedoras, ora os induzia a descargas aliviantes que lhes davam a impressão de plenitude e liberdade, só para depois serem repentinamente jogados de novo em provocações humilhantes. Repetida a operação algumas vezes, os discípulos se persuadiam de que Gurdjieff era mesmo um extraterrestre. Gurdjieff manejava igualmente bem a estimulação contraditória. Raramente dizia alguma coisa com sentido identificável, mas desejava sempre no ar pelo menos meia dúzia de intenções possíveis, fazendo com que os discípulos se extenuassem em vãs ginásticas hermenêuticas. E prometia aos alunos uma exposição teórica que finalmente poria tudo em pratos limpos. E lhes dava um sistema cosmológico completo, que nas semanas seguintes era inteiramente substituído por outro, e por outro, e por outro, e por outro, pessoal, até que a confusão mental crescesse à escala cósmica. Bem, mas para produzir a lavagem cerebral discreta e indolor com que sonhavam os técnicos, ainda faltavam dois quesitos, gente. Um meio de tornar permanente a mutação de personalidade e um vocabulário dos sinais subliminares, que desse agilidade à sua utilização, claro. O primeiro foi fornecido pela descoberta seguinte de Sargant, o segundo pela PNL. O que Sargant descobriu logo depois disso foi de estarrecer, Pavlov já tinha reparado que o paciente, após chegar à inversão dos reflexos, se tornava muito mais sensível aos estímulos do que era antes. As mesmas reações, em suma, podiam ser provocadas com estímulos cada vez mais leves. Pavlov denominara isto a fase paradoxal da mutação, a que se seguia uma fase ultraparadoxal. No terceiro estágio da inibição protetora, a fase ultraparadoxal, as respostas e o condicionamento condicionado positivos começam, de repente, a se transformar em negativos.
O que Sargant percebeu foi que a fase ultraparadoxal era acompanhada de uma sugestionabilidade aumentada ao extremo, de maneira que o indivíduo se torna receptivo a influências do seu meio ambiente, às quais ele era imune antes. Era possível, portanto, gente, hipnotizar um sujeito contra sua vontade. Nada adiantava o indivíduo tentar resistir às sugestões. Apesar de muitos médicos hipnotizadores insistirem em que a cooperação do paciente é essencial, na verdade, os sujeitos podem ser hipnotizados contra sua vontade, gente. Quando uma pessoa normal resiste de maneira ativa, o sistema nervoso é esgotado e, mantendo-se constante a pressão, é possível induzi-la ao transe com bastante facilidade. Tentativas repetidas, em geral, dão certo. Quando o sujeito acostumou-se a ser hipnotizado, pode ser induzido ao transe sem se dar conta do que lhe está acontecendo. Bem, com essa descoberta da hipnose forçada, o uso conjugado da estimulação incoerente e das abreações repetidas abria os mais promissores horizontes aos manipuladores da mente. Para reduzir um homem a uma obediência canina, já não havia necessidade de discursos em alto-falante, de gritos, ameaça ou tortura mental. Por um lado, bastava regular o fluxo de informações contraditórias para levar o sujeito ao desespero que o inclinava à mutação súbita de suas convicções. Agora, do outro, essas informações seriam tanto mais explosivas em seus efeitos, quanto mais silenciosa e discreta fosse a sua penetração. De preferência subliminar. Essa descoberta foi confirmada por muitas outras vias. O psicólogo Leon Festinger verificou que mesmo formas brandas e gradativas de estimulação contraditória podiam produzir uma dissonância cognitiva geradora de neuroses e psicose, gente. Um estudo conjugado da IBM e da Universidade de Stanford demonstrou que é possível produzir artificialmente um quadro paranoico em sujeitos normais, simplesmente submetendo-os a um fluxo de informações que os deixe num leve estado de alerta, contra o risco de situações humilhantes. 2 pesquisadores, Flo Conway e Jim Sigelman, descobriram que, no ambiente fechado e artificial das seitas pseudo-religiosas, os resultados descritos por Sargant podiam ser alcançados num prazo inacreditavelmente breve, em menos de uma semana, às vezes em 8 ou 3 dias. O discípulo de Moon, ou Rajneesh, passava por uma mutação profunda de personalidade que os técnicos chineses em lavagem cerebral haviam levado meses ou anos para produzir. O segredo era o planejamento cuidadoso do fluxo de informações, pessoal, calculado para paralisar a consciência por meio da estimulação contraditória. Bem, as conclusões dessas pesquisas podem ser ordenadas numa sequência simples e contundente. Vamos lá. 1. Pode-se mudar a personalidade e as convicções de um homem, levando-o ao esgotamento resultante da estimulação contraditória. Pavlov, certo? 2. Uma vez produzida uma descarga emocional por esses meios, a mesma reação pode ser repetida mediante estímulos cada vez mais fracos. A pessoa submetida a esse tratamento torna-se dócil, crédula e dependente. Aí já é Sargant. 3. A estimulação contraditória pode ser produzida por meios subliminares sem que a vítima se dê conta do que se passa. Bandler e Grinder. 4. A técnica pode ser aplicada simultaneamente a todos os membros de uma coletividade, desde que se sintam cortados de suas raízes sociais e afetivas. Conway e Sigelman. Os resultados serão mais rápidos do que o indivíduo sozinho. E 5.
O fator decisivo é o controle planejado do fluxo de informações, que pode ser realizado à distância. A IBM. Bem, não é preciso enfatizar as facilidades que hoje em dia a rede de telecomunicações e a informatização da sociedade oferece para a aplicação dessa receita em escala nacional, continental ou planetária. Se ninguém ainda tentou, foi somente porque não quis, certo? Ou porque tropeçou em algum obstáculo ocidental. Impedimento teórico essencial, não há cacete. É muito difícil avaliar até que ponto os governos, os serviços secretos, as empresas multinacionais, os movimentos políticos de toda sorte avançaram até agora no uso efetivo das técnicas de manipulação. Essa avaliação requeria investigações de vasta escala, que estão fora do alcance de um pesquisador independente. Eu devo, portanto, ater-me àquilo que posso observar na vida todos os dias. O mesmo a observação mais superficial basta para mostrar que a manipulação da psique já se tornou, em muitos setores da atividade, um hábito corrente, cuja licitude ninguém se lembra de pôr em discussão. Bem, eu noto, por exemplo, que o movimento da New Age só pode alcançar uma repercussão mundial em prazo tão rápido graças ao emprego maciço da estimulação contraditória, que reduz milhões de seus adeptos à credulidade imbecil e uma subserviência patética. Não há nenhum precedente histórico para esse fenômeno, meu filho. Ele não se assemelha em nada àquilo que nos séculos passados e em muitas civilizações diversas se admitia como fé religiosa pura. A fé pode predispor um homem a acreditar em prodígios e milagres, isto é, em ruptura da ordem natural costumeira. Pode também levá-lo a aceitar a autoridade de um guru ou um santo, cujo saber permaneça fora de toda a possibilidade de controle. Pode ainda fazê-lo aceitar alegremente sacrifícios sem vantagem aparente imediata. A fé, meus filhos, pode exigir de um homem que ele contrarie o bom senso, desobedeça a sua disposição natural ou lute contra seus mais óbvios interesses. Mas sempre um limite, Ou antes, há toda uma rede de limites, que nenhuma religião jamais ultrapassou. O primeiro desses limites é a contradição intrínseca. Movido pela fé, um homem pode acreditar que Deus faça a terra parar, mas não que ele a faça girar e ficar parada ao mesmo tempo, desde o mesmo ponto de vista. A reverência ao pajé pode fazer um índio acreditar que os ritos trarão chuva, mas não que a chuva será seca. O cristão pode aceitar que Jesus Cristo se ergueu da tumba no terceiro dia após a morte, mas não que ele tenha ressuscitado antes de morrer, porra. O senso da identidade lógica, que é uma só, é a mesma coisa que o sentido da unidade do real. Nunca foi violado por nenhuma das grandes crenças religiosas do passado e do presente, porra. Pela simples razão de que a unidade do real é a unidade do próprio Deus, subjacente mesmo às mitologias politeístas. Nota de rodapé. Que nenhum espertinho venha mencionar os koans do budismo, a teologia apofática ou outros exemplos do mesmo teor, como provas de que o pensamento religioso admite a autocontradição. Esses exemplos só mostram que na esfera mística, a compreensão de certas verdades requer uma apreensão intuitiva capaz de superar, num salto, obstáculos que ao raciocínio discursivo parecem intransponíveis. Uma vez encontrada a solução, ela se mostra perfeitamente lógica, atendidas as distinções de planos de realidade que a lógica, por si, obviamente, não poderia realizar. Fim da nota de rodapé. Bem, pessoal, o segundo limite é o senso estético.
O milagre pode ser belo, sublime ou terrível. Não pode ser banal, ridículo ou grotesco, sob pena de funcionar como um anti-milagre, desmentindo a fé em vez de confirmá-la. Um homem pode acreditar que Jesus multiplica os pães, mas seria difícil continuar crente se os pães celestes viessem mofados. O miraculoso não é apenas o extraordinário, o incomum, o gigantesco. Ele tem de mostrar harmonia, beleza, funcionalidade. Tem de possuir um sentido na medida em que é uma resposta a legítimos anseios humanos e não apenas a uma esquisitice colossal. Os povos do passado podiam seguir um profeta que lhes anunciasse a vida eterna ou a cura de todas as doenças, mas permaneceriam indiferentes a uma mensagem celeste que prometesse apenas entortar todos os garfos. Bem, finalmente há o limite da paciência, né, pessoal? Um crente não pode esperar indefinidamente nas promessas do seu Deus quando nenhuma delas jamais se cumpre, porra. A decepção continuada é um antídoto contra a fé. E por isso, em todas as religiões, Deus gradua as provações segundo a capacidade dos fiéis, o valor dos bens prometidos e a lógica da situação. Veja bem, Moisés, ele pôde esperar 40 anos pela libertação do seu povo. Mas não teve de esperar nem 40 semanas para que Deus enviasse o maná, nem 40 minutos para que seu cajado se transformasse em serpente. Os milagres surgem nesse quadro como antecipações que dão aos fiéis o ânimo de perseverar na fé. O próprio Cristo censurou o povo que pedia milagres, subentendendo que a fé perfeita não precisaria deles, mas não deixou de operá-los em profusão, por saber que a fé humana é necessariamente imperfeita, porra. Ora, pessoal, o que caracteriza o fenômeno mundial da pseudo-religiosidade contemporânea é justamente a credulidade beócia, que toma como mensagem do céu qualquer fenômeno grosseiro de telepatia ou hipnose, que aceita sinais divinos, desprovidos da mais elementar coerência estética ou funcionalidade prática, que continua a crer com zelo fanático, apesar dos mais óbvios desmentidos. É a fé reduzida à crença cega e totalmente amputada dos mais elementar discernimento dos espíritos. Nota de rodapé. O discernimento dos espíritos é a ciência ou técnica praticada por todos os místicos das grandes religiões, que ensina a um homem a discernir a fonte e, portanto, o valor de suas inspirações e visões anteriores. Na mística islâmica, por exemplo, afirma-se que as visões podem provir de Deus, dos anjos, do coração humano, de outros homens, finalmente dos djinns, ou entes sutis da natureza, entre os quais os demônios. O teor mesmo das imagens e o conjunto de sentimentos que as acompanham indicam a fonte. O ensinamento tradicional a respeito está registrado nos hadith, ou sentenças do profeta Muhammad ou Maomé, e depois foi sendo acrescido das observações dos místicos ao longo dos séculos. No Ocidente cristão, esta arte esteve incluída até bem pouco tempo atrás nos ensinamentos regulares de teologia mística transmitidas nos seminários. Se o conhecimento dessa disciplina não tivesse desaparecido, feitos como os de Thomas Green Morton, para não falar de outros mais grosseiros ainda, não despertariam maior curiosidade, senão como fenômenos de teratologia espiritual, dignos de pena na melhor das hipóteses. Ver a respeito, por exemplo, Albert Fargues, Les phénomènes mystiques distingués de leurs contrefaçons humanais et diaboliques, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1920. Fim da nota de rodapé. Gente, como foi possível chegar a esse ponto? A destruição da religiosidade popular tradicional, atacada por um lado pelos materialistas e pelo outro pela ideologia New Age, não produziu nenhum esclarecimento ou iluminação coletiva,
mas sim um rebaixamento sem precedentes no nível da consciência das multidões. O homem das grandes cidades acredita hoje em ficções que faria um índio sorrir, porra! Nota de rodapé. Não é força de expressão. Muitas tribos indígenas têm, entre suas tradições, uma autêntica ciência do discernimento dos espíritos, que as colocam espiritualmente muito acima do homem branco médio. Ver a respeito Joseph Epps Brown, The Spiritual Legacy of the American Indian, Pendon Hill, 1964. Fim da nota de rodapé. Bem, pessoal, eu repito. Como foi possível chegar a esse ponto? Quais as causas e os agentes que se encontram por trás desse fenômeno, que diferencia radicalmente do mundo atual todas as civilizações precedentes? Bem, a resposta é decepcionantemente simples e pavloviana. O homem moderno foi submetido a uma dose de estimulação contraditória superior a tudo quanto seus antepassados poderiam sequer imaginar, porra. Ele já passou da fase ultraparadoxal. Todas as suas cadeias de reflexo foram invertidas ou pervertidas. E agora ele só crê naquilo que seja flagrantemente contrário às evidências. Um campo fértil para os abusos da estimulação paradoxal é a propaganda. Os slogans, as figuras, os jingles, os logotipos da propaganda povoam a imaginação do homem de hoje, exatamente como outrora os anjos, os demônios, heróis e duendes do imaginário tradicional. Eles formam um vocabulário básico no qual o habitante das grandes cidades expressa seus desejos, aspirações e temores. O homo urbanus está preso no círculo da linguagem publicitária, já que sua imaginação não tem outra fonte para buscar inspirações e nem modelos de conduta além das comunicações de massa. Assim, ao mesmo tempo que distingue conscientemente entre propaganda e verdade, sabendo que a propaganda é um universo de enganos, ele não pode deixar de se guiar por ela na prática, de vez que a inteligência não pode pôr em movimento a vontade, senão por intermédio da imaginação, e que a imaginação não tem outro conteúdo, senão os que nela foram inoculados pela propaganda. Tá aí feita merda. Daí que ele haja continuamente contra aquilo que sabe. Ele sabe, por exemplo, que dirigir em alta velocidade é uma imprudência estúpida, tá certo? Mas não tem outro modelo do homem forte que deseja ser senão o de Ayrton Senna. Ele sabe que os cigarros de baixos teores de nicotina podem ser perigosamente radioativos, certo? Mas na sua imaginação, pelo efeito conjugado da campanha contra a nicotina e da propaganda de cigarros, associou a eles um sentimento de higiene e segurança perfeitamente imbecil, porra. A ruptura entre a conduta e crença, inócua em casos isolados, ao generalizar-se para todos os setores e modelos da vida, provoca uma angústia insuportável, porra, que tem de ser reprimida a todo custo. Mas reprimir essa angústia é abdicar no ato de todo o senso profundo da realidade. É condenar-se a um vai-vem incessante entre a fantasia desesperançada e o desesperançado cinismo. Levado a agir como se acreditasse naquilo que nega, o homem das grandes cidades é hoje um esquizoide. Só pode acreditar na realidade quando ela não tem sentido. E só pode enxergar um sentido na negação da realidade, meu filho. Boa parte do que hoje se chama cultura é apenas a reprodução elaborada e pedante desse estado de espírito, porra. Ideologias como o gramscismo, o neopragmatismo de Richard Rorty, o neoepicurismo, o novo modelo de linguagem de David Bohm, são legitimação filosófica de uma patologia, não conseguindo jamais instalar-se na realidade em que viveram nossos antepassados. Os intelectuais começam a produzir realidades postiças,
Sejam criando-as em laboratório, sejam construindo-as por deduções de um artificialismo sufocante. Ou seja, levando massas a encená-las no palco da política, com muita violência e muito sangue para dar verossimilhança a um enredo delirante. Gente, a velha oposição entre evasão e ativismo perdeu todo o sentido no mundo em que a ação política se tornou o escapismo para alívio das mentes imaturas, e em que as fantasias mais extravagantes são celebradas como formas de protesto contra o mundo mau. O estraçalhamento das consciências pelo império da propaganda é condenado com veemência por alguns intelectuais e ativistas. Mas eles mesmos praticam abundantemente a estimulação paradoxal sobre as mentes indefesas dos alunos, leitores, ouvintes e espectadores. O típico intelectual exasperado de hoje defende sistematicamente reivindicações contraditórias. Liberação do aborto, repressão ao assédio sexual, moralismo político e moralismo erótico, liberação das drogas, proibição do cigarro, destruição das religiões tradicionais, defesa das culturas pré-modernas, democracia direta, controle de estatal, posse de armas, puta que eu pariu, liberdade, um monte de coisa, liberdade restrita para o cidadão e a maior intervenção do Estado na conduta privada. Tem mais coisa ainda, antirracismo, defesa de entidades culturais sustentadas na separação das raças, porra, e assim por diante. Vai, a fila é grande, pessoal. Quem quer que lhes dê ouvido termina louco, sabe o que é louco? Louco, porra. Mas quem está imune à sua influência, não? O público nem sempre se dá conta das contradições. Mas isto é pior ainda, porque elas vão direto para o seu subconsciente, influenciando a sua conduta sem pedir licença ao julgamento consciente, cáspita. Pervertendo nos homens a capacidade para o juízo da realidade, o ativismo intelectual acaba por reduzir a linguagem a nada mais que um instrumento de expressão de raivas insensatas e exigências descabidas, que não tem satisfação, não tem satisfações a prestar à razão, nem ao bom senso e ao mais elementar sentimento de humanidade. Ora, porra, o efeito a longo prazo é elevar até o insuportável a pressão coletiva das angústias e das culpas não conscientizadas, Mas os autores da proeza são eles mesmos. Eles mesmos são suas primeiras vítimas. Não é de estranhar que, com tanta frequência, os intelectuais apologistas do absurdo se ponham a elaborar sistemas de justificativas, compostos de pura racionalização no sentido freudiano da palavra, segundo as quais a realidade objetiva não existe, ou a linguagem não tem relação com ela. Quando os filósofos começam a declarar, com obscena satisfação, que a verdade só pode ser inventada convencionalmente ou fingida mediante a ensinação de crenças políticas, eles certamente devem ter bons motivos pessoais para ver nessas ideias algo de reconfortante, Elas os ajudam, pessoal, a suportar o mundo fictício e alucinante que eles mesmos criaram, porra. A culminação de 100 anos de pesquisa sobre o domínio psíquico do homem pelo homem é alcançada no momento em que todas as elites, as que estão momentaneamente no poder e aquelas que lutam para conquistá-lo, se unem num pacto contra a liberdade da consciência individual, consagrando as técnicas de manipulação psicológica e de estimulação contraditória como armas legítimas e aceitáveis na luta das ideias. A partir desse momento, pouco importa quem ganhe. A humanidade vai perder essa disputa, pessoal. Comparado a esse império universal da impostura, o que importa todos os males menores e locais denunciados e combatidos pelas várias ideologias em disputa, Que diferença faz, porra, se a manipulação da mente é empreendida sob o pretexto de manter as massas na passividade de uma rotina conservadora ou de impedi-las a fazer uma revolução? Em ambos os casos, o homem é tratado como um cão de Pavlov, quer seja adestrado para cochilar mansamente diante da lareira ou para avançar com os dentes à mostra contra os estranhos. Um cão
é sempre um cão, cacete. Perto dessa queda da contradição ontológica da humanidade, todos os outros males que afligem são meras incomunidades corriqueiras. Que importa o racismo, a pobreza, a injustiça social, a corrupção dos políticos, se a arma que se consagrou na luta para conservá-los ou extingui-los é a escravização da espécie humana? A abolição da consciência, a redução das massas a um rebanho de bichos controlados à distância por uma tecnologia de engodo que destitui o homem do bem supremo. E uma vez perdido, é irrecuperável para sempre, 4 décadas atrás, o uso universal dessa arma era apenas uma tendência, pessoal, não um fato consumado. Gente, já um observador sensível podia escrever palavras como essas. O problema das liberdades da mente é hoje tão urgente e prático quanto o problema da emancipação dos escravos foi no passado. A doença social que termina na aniquilação do pensamento independente e da vontade de independência é uma doença de rara sutileza, que fazendo os homens acreditarem que estão pensando livremente, quando não estão, os lisonjeia e se esconde. O propósito do ataque é o mais velho de todos, produzir o caos. A vitória almejada é o definitivo caos na mente do mundo, a insanidade pelo fracasso em distinguir e pelas fantasias de poder, uma névoa de razão fragmentada numa poeira rodopiante, ingovernável, sem propósito e sem causa. A batalha a ser combatida não é só entre partido e partido, ou mesmo, no fundo, entre aqueles cuja ênfase está na razão e aqueles cuja ênfase está na fé. É antes, no meu modo de ver, uma luta que transcende todas as diferenças, exceto uma, quanto à validade da mente humana, quanto ao seu direito de distinguir entre o bem e o mal, e ao seu poder de empreender sua jornada à luz dessa distinção. O perigo que corremos é que há grandes forças em ação no mundo que nos proíbem empreender essa jornada e destroem nossa vontade de fazê-la. Quem escreveu isso, pessoal? Foi Charles Morgan, em Liberties of the Mind, New York, Macmillan, 1951, página 10, 40 e de 53 a 54. Bem, gente, dentre essas forças, as mais notórias são o pragmatismo, o neopositivismo, o marxismo, a pseudo-religião e a nova era. O epicurismo, meus filhos, é um antepassado de todas, e sua herança ainda não se esgotou. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Deus lhe abençoe.